Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre o que é a alma, segundo Santo Tomás de Aquino. Eu tô bem feliz de trazer esse tema aqui no canal, porque eu adoro filosofia, eu gosto muito mesmo, e apesar de ser uns temas complexos, um pouco mais complexos, eu quero compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo. E como eu já falei, vocês me ajudam a aprender mais e com mais qualidade também. Então eu fico muito feliz de trazer esse vídeo aqui pro canal e eu também estou muito feliz porque vocês estão gostando. E isso é maravilhoso, vocês estão gostando de filosofia. Então o pessoal que está aqui no canal é aquele pessoal que não tá pra brincadeira, entendeu? A gente não quer mais ficar vendo Reels no Instagram. A gente quer um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo muito bom. E isso é maravilhoso. Estamos construindo uma comunidade que gosta de filosofia. E eu fico muito feliz com isso. Então, ao falar sobre alma, segundo São Tomás de Aquino, a gente também fala sobre intelecto, porque o ser humano tem esse aspecto da alma, que é a alma intelectual. E é o que tem aí de mais elevado no ser humano, tá? Então a gente já parte aqui de uma conclusão que o intelecto é uma potência da alma, o intelecto é uma parte da alma do ser humano e é essa parte mais elevada do ser humano, tá? Então quando a gente fala de alma humana, a gente tá falando de alma intelectual. E os outros três tipos de alma, segundo São Tomás, é a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma intelectual, tá? A alma vegetativa está relacionada à reprodução, crescimento, nutrição, esses aspectos assim mais básicos que, por exemplo, até uma planta tem alma, tá? Então, pode parecer um pouco estranho, mas a planta ela tem alma, porque ela tem vida, ela tem movimento. E a alma é exatamente isso. A alma é a vida, é o movimento. E então, uma planta tem alma, um animal tem alma e o ser humano também tem alma. Só que existem esses níveis, né? A alma vegetativa, que é essa parte mais básica, assim, né? De reprodução, crescimento, nutrição, que os animais têm, um cachorro tem, um ser humano tem e uma planta também tem. Depois temos a alma sensitiva, que, né, uma planta não tem, mas o cachorro, o gato já tem, né, o animal ele tem, e o ser humano também, que é a alma sensitiva dos sentidos, né, o olfato, paladar, visão, tá? Também abarca aqui os instintos. E depois nós temos a alma intelectual, a alma racional, que é própria do ser humano, que caracteriza o ser humano, porque é essa parte intelectual, essa parte racional e espiritual e material do ser humano. Então, o ser humano, quando ele olha, por exemplo, né, um macho olha para uma fêmea, não é igual o cachorro, que é por instinto. O ser humano, apesar de ele ver ali, né, a mulher, ter ali os sentidos, ver aquela mulher bonita, as curvas e tal, ele não vai olhar só para isso. Ele tem a capacidade de olhar também para o interior dessa mulher. Então tem algo diferente no ser humano, sabe? E a alma, ela não é demonstrável assim que ela existe, mas a gente conhece ela pelas suas operações. Então, através das operações da alma, a gente chega a, de fato, ao que a alma é, né? Então, através das operações, nós chegamos à causa dessas operações. Então, a gente observa as operações e aí a gente vê qual é a causa. E aí a gente chega à conclusão de que existe alma, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, na alma vegetativa, que existe movimento, existe crescimento. Uma planta, ela cresce, né? Ela nasce, dá ali
os botõezinhos, depois os botões se abrem, então existe movimento ali, existe vida. Hoje eu vi no Instagram uma moça que postou que tem um prédio abandonado aqui na minha cidade e ali nasceu, tipo, uma planta bem bonita. Então ali existe movimento, existe vida, sabe? Ela cresceu ali de... ninguém precisou ir lá e plantar, talvez. Ela cresceu ali de alguma forma. Ou também, né, foi lá e plantou, mas ela cresceu sozinha, teve movimento, né, teve crescimento, teve mudança ali, teve vida. Então a alma a gente vê dessa forma, né, ali um cachorro também você vê que ele reage, que ele tem ali também, ele sente algumas coisas, você briga com ele, ele coloca o rabinho entre as pernas e sai, gosta de brincar bastante, né, a gente vê no meu cachorrinho aqui que ele fica super feliz quando ele tá brincando de bolinha, parece que tá aqui. Até que ele tá sorrindo, porque ele fica assim animado e tal. Então você vê ali esses instintos também. E no ser humano a gente observa essas questões que são racionais, que são intelectuais e são imateriais. Existe algo diferente no ser humano. Nós enterramos os mortos, levamos flores para os mortos. A gente consegue ver uma pessoa pelo que existe dentro dela. A gente consegue ver a essência de uma pessoa e não só a sua aparência. A gente consegue desenvolver virtudes, né? Ver a virtude de uma outra pessoa. A gente tem valores. A gente consegue ver um bolo de chocolate e não comer imediatamente, porque talvez a gente tá com dieta, tá de dieta, ou a gente tá evitando porque descobrimos que temos diabetes, sabe? Então tudo isso é observável de que é diferente no ser humano, sabe? O ser humano ele tem ali algo de imaterial, tem algo diferente. Então, observando essas operações, a gente vê e chega a uma conclusão de que existe algo que opera dessa forma, né? E a gente também forma conceitos, por exemplo. Então, se eu falar pra você caneta, você imagina agora uma caneta, eu imagino agora uma caneta também. Se eu falar pra você triângulo, você imagina um triângulo, eu imagino um triângulo também, que é um universal, né? Ele não é um triângulo específico, não é uma caneta específica que nós imaginamos, mas sim um universal. É como se a gente fizesse uma abstração de todas as canetas que a gente já viu, de todos os triângulos que a gente já viu, e a gente faz essa abstração e cria esse universal na nossa mente, esse fantasma na nossa mente, e que não necessariamente é uma caneta específica ou é um triângulo específico, sabe? E essa é uma operação que é imaterial, porque não existe, né, de fato, assim, não é algo físico, é algo imaterial, é uma abstração, tá? E por isso que não é executado pelo nosso cérebro, não é executado por um órgão físico, porque, eu pego essa garrafa, mas ela é física e o meu toque, né, está tocando em algo físico, eu enxergo as coisas à minha volta e são coisas materiais, né, e o meu olho é material e também vê as coisas materiais, mas a abstração, os universais, né, essas questões também de ver o interior do outro, de valores e tal, são capacidades mais elevadas, são capacidades que não necessitam necessariamente de um órgão que execute isso, tá? E assim, também existe toda uma explicação de que não é o nosso cérebro, justamente porque, né, para criar conceitos imateriais é necessário que seja algo imaterial criando aquilo, tá? Talvez eu não traga hoje aqui para vocês a melhor explicação em relação a isso, mas basicamente a gente já consegue entender um pouco, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês, que eu falei aqui para vocês, né? Então, se a operação ela é imaterial, ela necessita de uma causa também imaterial. Então, se a operação é imaterial, a formação de conceitos, de universais e todas essas questões mais espirituais aqui que a gente está falando, existe uma causa que é imaterial, então é a alma, tá? E essa é
essa é a alma, tá? E a alma humana, então, tem a ver com essa alma intelectual. E o intelecto é a potência mais elevada daquilo que é o homem, como eu tô argumentando aqui com vocês. O que existe de mais elevado no ser humano é essa parte, essa dimensão intelectual. Então, é o que caracteriza ainda mais o ser humano, é o que torna o ser humano um ser humano e não um cachorro, e não uma planta, tá? É o que também vai realizar ainda mais o ser humano, porque foi o que ele foi feito para ser e para fazer. Ele foi feito para usar o seu intelecto, aquilo que é e está, né, que é mais elevado nas suas potências. E se ele ficar aquém dessa possibilidade, ele não se realizará. Ele não estará cumprindo quem ele foi feito para ser a sua causa final, de certa forma, e não se realizará, então não encontrará, de certa forma, uma realização possível aqui na Terra, uma felicidade possível aqui na Terra, porque ele não tá ali no seu máximo potencial, de certa forma, né? Então, o ser humano, ele precisa desenvolver esse intelecto e buscar a verdade também, que a gente vai falar daqui a pouco mais pra frente também, tá? E o ser humano é esse composto de alma e corpo. Porque o ser humano, ele tem sim a sua parte material, tá? Que é importante. E a alma só executa determinadas operações dela através do corpo. Porém, a alma também tem algumas operações que não necessariamente necessitam do corpo para serem executadas, tá? Mas o corpo e a alma é esse composto que o ser humano é composto por corpo e alma, tá? Então, é um composto substancial. E a alma, ela necessita do corpo para algumas operações e a alma também possui atributos que a elevam a um grau espiritual, a um grau além do corpo, que é então as operações do intelecto, tá? E o intelecto é uma potência especial, pois o seu ato não necessita de nenhum órgão corpóreo, que era o que eu estava falando para vocês também, tá? O intelecto, ele excede a matéria. E aí temos as potências da alma. Então eu já falei aqui para vocês sobre aqueles 3 tipos de alma. E nós temos também as potências, tá? Então temos a potência vegetativa, que está relacionada às funções básicas da vida, nutrição, crescimento e reprodução. Essas potências estão presentes nas plantas e nos seres vivos, tá? Porque ela tem alma vegetativa, então ela tem potência vegetativa. Tá? Os animais, eles têm alma sensitiva, então eles têm potências sensitivas. Então eles podem se movimentar, eles podem usar ali os sentidos, tá? E o ser humano tem potência intelectual. Então, a intelecção, que é a capacidade de entender, a capacidade de conhecer, e também a vontade, tá? Que tá dentro, então, da potência intelectiva, que é a capacidade de querer e de decidir. E elas permitem a reflexão, o raciocínio e a moralidade. Então, essa potência intelectual do ser humano está relacionada ao intelecto e também à vontade. O conhecer e o pensar caracterizam o ser humano. E aqui eu vou ler os conceitos de alma segundo Santo Tomás. Então, conceito de alma segundo São Tomás, o primeiro princípio da vida dos seres vivos. Assim dizemos que os seres animados são vivos e as coisas inanimadas carecem de vida. Depois, a alma é o primeiro princípio pelo qual vivemos, somos movidos e entendemos. E terceiro, princípio primeiro de qualquer corpo. Esse conhecimento aqui sobre alma é básico, mas que é muito necessário porque depois fundamenta várias questões éticas, sabe?
várias questões de direito, várias questões de política, por exemplo. Então, a filosofia, ela às vezes parece assim, né, um pouco abstrata, mas eu acho que principalmente a filosofia tomista, ela é muito prática, porque quando a gente conhece esses conceitos, assim, às vezes parece, não vamos usar muito, não vamos usar para nada, mas isso fundamenta a nossa base de pensamento, sabe? Então, imagina dizer que a alma é o princípio primeiro de qualquer corpo, né? Aí já tem algo que a gente pode chegar a partir daí, né? Por exemplo, a questão de quando ocorre de fato ali, quando existe de fato um ser, né? Em questão de concepção de uma alma, quando que existe uma alma ali, né? É depois de 6 meses, é depois de 4 meses, ou é quando ocorre a fecundação, sabe? Então, esses pensamentos, eles nos mostram a realidade, e nada mais é do que uma interpretação da realidade. Você consegue ver aqui que né, eu tô trazendo aqui explicação para vocês baseada na realidade, né? E a minha explicação, ela ainda é rasa, ela pode ser ainda mais profunda, sabe? Conforme você vai estudando filosofia tomista, você consegue ter essas explicações baseadas mesmo na observação da realidade. Porque tanto Aristóteles quanto Santo Tomás, eles eram assim, eles muito realistas, sabe? Então, tipo, a visão platônica, muitas vezes valoriza mais ali, né, a alma, né, e desvincula aí do corpo, acaba valorizando mais a alma. Já a filosofia dos materialistas acabam valorizando mais o corpo, mas a filosofia de Aristóteles e também de Santo Tomás, que usa muito a base de Aristóteles, não. Ela traz que ambos são importantes, que o ser humano é um composto de corpo e a alma precisa do corpo para operar em muitos momentos, em várias operações. Então, um necessita do outro, é esse composto e o ser humano precisa dos dois, não é desvalorizar um e valorizar mais o outro. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, isso que eu tô falando. Se, por exemplo, formos espiritualistas ao modo de um Platão, de um Santo Agostinho ou de um Descartes, naturalmente seremos levados a assinalar como objeto para essa ciência a atividade da alma considerada a despeito de todo comportamento corporal. Tá? Então, ó, considerar mais a alma do que o corpo. Se, ao contrário, partirmos de pressuposições materialistas, teremos inversamente a tendência de reduzir o psiquismo ao fisiológico e até mesmo ao físico. Então, uma valorização do material, uma valorização do físico. Agora, se enfim nos colocarmos na linha que é a nossa, a do espiritualismo mitigado de Aristóteles, compreenderemos simultaneamente ao objeto da questão ambos os aspectos. Então, a gente vai ver esse composto. Então, é uma filosofia muito real, não é uma filosofia que é espiritualista, não é uma filosofia que é materialista, mas é baseado na realidade, tá? Nos seres humanos existe essa inclinação natural para conhecer as coisas como elas são. Isso é um outro aspecto que a gente observa. O ser humano, ele deseja conhecer. Uma criança que começa a entender sobre as coisas, tem aquela fase, né? O que é isso? Por que aquilo? O que é isso? Sabe, chega a ser um pouco chato, né? Eu lembro muito dessa fase da minha irmã, que tudo que via, o que é isso? O que é aquilo? O que é isso? E ela até falava assim, o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui? Tipo, nem esperava a gente responder um e já tava perguntando outro, né? Ou fazia duas perguntas ao mesmo tempo, o que é isso? O que é isso aqui? E ela falava bem assim, bem fofinho. Então as crianças têm essa fase de querer conhecer, e o ser humano também tem, né? Por isso que a gente quer saber, né? Às vezes é aquela fofoca, tá ouvindo alguém, deixa uma curiosidade, né? Mas tem que cuidar para não ser uma curiosidade vã, né? Não ser, enfim. Mas isso é outro assunto. Mas o ser humano, ele deseja conhecer, ele tem esse anseio, sabe? Por exemplo, né? Tem pessoas que mais do que outras, mais de estudar,
de entender as coisas, de responder as suas perguntas, de ler livros, de fazer arte, tem curiosidade, assim, né? Então, o ser humano tem essa inclinação natural e é observável e é uma operação da alma, porque é esse conhecer. O ser humano tem essa inclinação de conhecer. E essa inclinação é intelectual, pois o corpo pode sentir, mas não pode inteligir o universal necessário. Então, se fosse só, né, o nosso corpo, a gente ia ficar satisfeito com o sentir, mas o conhecer não é através do corpo. O inteligir vem né, dessa parte imaterial, intelectual do ser humano. E a alma humana é diferente da alma dos animais, porque ela é individual, espiritual, subsistente e corruptível. Aqui já entra também o que São Tomás tem uma explicação lógica mesmo, de que a alma ela é eterna e que ela não se corrompe com o corpo. Aqui é a questão do movimento, que também é uma operação da alma, que faz com que a gente enxergue. A alma, ela existe, né? É uma operação da alma. Então, como eu já falei lá anteriormente, né? Repetindo aqui, podemos conhecer a existência da alma por suas operações. Então, dessa forma que a gente demonstra que a alma existe, através de suas operações. E quais são as operações da alma? As operações da alma é o movimento, é a vida, é o conhecimento. Essas são as operações da alma que a gente já está desenvolvendo aqui ao longo do vídeo. Tá? Então, o que há de comum entre o ser humano, o cachorro e uma planta é que os três eles se movem e têm vida. Então, os três eles têm alma, apesar de em diferentes graus, né? Lembra dos graus? Alma vegetativa, sensitiva, racional. O que move, então, o que traz esse movimento é a alma, tá? Então, aí a gente entra nesse aspecto aí do movimento. Então, a alma, ela é movimento, a alma move em diferentes graus nas plantas, nos animais e nos seres humanos, tá? Nos seres humanos, então, dessa forma de imaterial, desse conhecer, dessa forma ainda mais elevada do que os outros dois. Por tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente tem essa dimensão, tá? É um exemplo bem legal que eu já dei aqui, que eu vi na minha aula de Antropologia 1 da faculdade, é que nós enterramos os mortos, sabe? Se você parar pra pensar, por que que a gente faz isso? Tá? Então, várias coisas assim que a gente tem um significado, a gente tem religião, a gente tem arte, né? A gente tem pinturas, artes, música, tudo isso é muito muito intelectual, é muito espiritual. Então, a gente entra nessa parte do movimento. Há seres animados que são movidos e não se movem por si e não conhecem. Tá? Há seres animados que são movidos e não se movem por si e não conhecem. E há outros seres animados que são movidos por outros ou se movem a si mesmos e podem conhecer, tá? O ser humano é o que pode conhecer. Seja sensivelmente, né? Que, na verdade, sensivelmente e pode conhecer são os animais conseguem conhecer sensivelmente. E intelectualmente, que pode conhecer são os seres humanos. Tá, deixa eu ver aqui, estação 45 pra gente. Sendo tudo o que se move, movido por outro, e como não se pode continuar assim até o infinito, necessário é dizer-se que nem todo motor é movido, né? Que a gente chega em uma das provas da existência de Deus. Pois ser movido, sendo o passar da potência para o ato, o motor dá o que tem ao móvel, atualizando-o. Mas, como demonstra o filósofo, há um certo motor absolutamente imóvel.
não movido nem por si, nem por acidente, e tal motor pode mover o movido sempre uniformemente. Há, porém, outro motor movido, não por si, mas por acidente, e que, por isso, não move o movido sempre uniformemente. E tal motor é a alma. O corpo, então, é movido pela alma, e a alma, que é o motor do corpo, é movida por Deus, tá? Então, algo que é movido por algo. Então, se algo tem ali em movimento, é movido por algo. Então, o que move o corpo é a alma e o que move a alma, né? A gente tem que... Alguma coisa tem que mover a alma. E quem move a alma é Deus, tá? E Deus é o motor imóvel, pois ele não passa de potência ao ato. Ele já é ato puro, por isso que falamos que Deus é ser em ato puro. Então, ele não é movido, ele já é totalmente ato. E por isso, né, ele não é movido, ele é um motor imóvel. Né? Isso é muito legal, é muito bonito, assim, chegar a essa conclusão, sabe? Aí, vendo como isso realmente é, assim, é racional, sabe? Você pode chegar a essa conclusão sem, por exemplo, né, para quem não, não quer, ou para quem precisa ser convencido pela razão, a filosofia, ela chega nesse lugar, ela chega até Deus. Deus existe. Então, não é preciso da revelação, que é, por exemplo, a teologia, a revelação da Bíblia, a revelação de Deus, a tradição, para você dizer que Deus existe. Se você quiser chegar racionalmente, você pode chegar através da filosofia. Por isso que várias pessoas se convertem através da filosofia, porque a razão, ela chega até a existência de Deus, sabe? É só você estudar e ir atrás, né, e ser honesto, assim, que, nossa, eu realmente consigo observar isso, tá? Então é um caminho, tá? Mas não é o único e nem digo que é o melhor. Mas é muito bonito e é muito legal, sim, né? E a filosofia de São Tomás de Aquino é ainda melhor porque ele não fica só nessa demonstração racional, ele também traz e desenvolve questões teológicas também, por isso que a sua maior obra é a Suma Teológica. O corpo é movido pela alma e a alma é o motor do corpo, é movido por Deus, tá? E nos seres inanimados não tem alma, então, tipo, garrafinha de água, canetas. Mas ela tem uma forma, tá? Não tem alma, o ser inanimado, mas tem uma forma. E a forma é entendida como primeiro princípio substancial, que determina a causa formal e final da coisa, mas não como ânima, não como alma, tá? Mas, por exemplo, essa garrafa tem uma causa formal, ela tem uma forma, ela tem uma essência, não sei se podemos dizer assim, tá? Já entrando aqui nesse campo da metafísica, não sei se podemos dizer assim, não tô lembrada, mas ela tem uma forma que a determina, né, que determina a matéria, e que diz para que ela é feita, qual é a sua causa final, tá? Então essa garrafa, ela se realiza, ela atinge o seu bem, e essa é uma definição de bem muito interessante, que eu tirei como dúvida em uma das minhas últimas aulas de mentoria, né? O bem é essa finalidade, é como sinônimo mesmo de causa final. Então, o bem da garrafa é armazenar um líquido, tá? Se eu colocar, sei lá, uma planta aqui dentro, tem gente que faz isso, né? Mas não é a finalidade dela, não tá realizando a causa formal da garrafa, sabe? Uma caneta, né? Ela foi feita para escrever, ela foi feita para grifar. A partir do momento que ela não fizer mais isso, ela não tá atingindo a sua causa final, tá? Então a forma é o que determina a matéria e aqui, né, nos seres inanimados,
não tem a ver com ânima, tá? Mas tem a ver com essa causa final, com a finalidade de cada coisa e também o sumo bem de cada coisa, né? A causa final de cada coisa é o bem que ela precisa realizar. Então, os graus da alma a gente já viu: vegetativa, sensitiva e intelectiva, não quero ser repetitivo aqui. Um homem recebe a alma de homem e deve agir como homem, não se realiza agindo como animal. Então, aqui também é uma questão de sanidade. O ser humano, ele foi feito para fazer o que ele é. Ele foi feito para pensar, ele foi feito para conhecer. Ele deve agir como homem. Agora, se um ser humano fala, não, agora eu sou um animal, agora eu sou o que eu quiser, né? Teve até o professor William reagiu agora há pouco no Instagram. Agora há pouco no Instagram, ele reagiu um cara lá que tava se arrastando no chão, sei lá, que ele achava que ele era uma cobra, não sei. Mas, tipo, não, o ser humano não é uma cobra, o ser humano é um ser humano, sabe? E também existe a questão mais elevada, né? O ser humano foi feito para conhecer, para se aproximar da verdade, do bem, da beleza, tá? Então é esse caminho que a gente precisa seguir para se realizar, né, no que a gente pode aqui na Terra, e lembrando sempre que a felicidade perfeita, plena e absoluta não é possível aqui, mas sim na beatitude, quando contemplarmos a Deus no céu. Mas a gente pode desenvolver o nosso máximo aqui, podemos ser santos, podemos desenvolver o nosso intelecto, podemos pensar e agir moralmente e com ética, sabe? A gente pode desenvolver virtudes, que é o aperfeiçoamento do ser humano, que é quem ele foi feito para ser. Então, as virtudes, elas são próprias do ser humano. E quanto mais virtuoso você é ainda mais você é ainda mais humano, você é ainda mais quem você foi feito para ser. E isso é muito bonito e isso é muito maravilhoso, sabe? Porque quebra várias ideias, assim, meio complexas do nosso dia, dos nossos tempos, né? Tipo, quem sou eu? Né? Crises existenciais. Pô, você foi feito pra agir de acordo com o seu intelecto, pra educar as suas paixões, a sua vontade. Você foi feito pra desenvolver virtudes. Quanto mais virtudes você tem, você é mais humano, você é mais você, sabe? Esquece essas questões de autoconhecimento, de defeitos e qualidades que eu tenho, querer construir uma autoimagem, moldar uma autoimagem de quem você é. Você é um ser humano que foi feito para conhecer e amar a Deus, sabe? Então a gente vai, assim, eliminando muitas neuroses quando a gente enxerga a realidade e para de dessas coisas, sabe? Tipo... Enfim, já tô entrando em outros temas aqui, mas é porque um vai puxando o outro, né? E eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Ao homem é permitido ver além do aparente. Então, isso é próprio do ser humano. Quando você vê além do aparente, você está exercendo aí a sua humanidade. Isso é observável na realidade e prova a alma do homem também. Então, é mais uma prova aí da alma do homem. Ele é capaz de ver o interior, tá? Ele é capaz de educar a sua vontade, de educar as suas paixões. E a gente precisa desenvolver isso. A alma é espiritual e criada por Deus. Se a alma é espiritual, ela é imortal, tá? Então, a alma é espiritual e criada por Deus. Então, se a alma, as operações dela são imateriais, ela é imaterial, então ela não se corrompe com o material. Se ela é imaterial, ela não se corrompe com o material, então ela é imortal. Então, por ser imaterial, ela não pode ser afetada pela morte. Ou seja, a alma é eterna. Olha só que bonito isso, sabe? Olha só essa conclusão. E olha só que a gente consegue aqui enxergar. Existe uma alma imortal dentro de mim, dentro de você. Então, essa alma imaterial, ela é imortal, não pode ser afetada pela morte. E o homem aspira à verdade, à beleza e à bondade. São as tendências mais profundas da natureza humana. São operações.
da alma. Então, realiza o ser humano e também demonstra a existência dessa alma imaterial, imortal e também dada por Deus, tá? E aqui também ela não foi criada juntamente com o corpo, ela foi dada por Deus. O homem que foge do exercício da razão, então, não realiza o seu próprio fim. Não busca o bem, também não realiza o seu próprio fim. Conhecer a potência pela qual o homem conhece é conhecer a si mesmo. Então, conhecer sobre o intelecto, né? Essa potência pela qual o homem conhece é conhecer a si mesmo. É conhecer o que há de mais elevado na vida humana. O intelecto nos permite ter algo divino, nos aproxima então ainda mais de Deus, porque Deus é esse ser puramente intelectual, tá? Ele é pensar do pensar, ele é intelectual, ele é imaterial. Então a gente tem essa característica que nos aproxima ainda mais de Deus, porque ele é puramente imaterial e nós temos um aspecto imaterial, sabe? Então isso nos aproxima do que existe de mais elevado, né? Imagina ter um pouquinho de Deus em nós. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você ficou aqui até o final do vídeo, deixa eu saber, coloca aqui nos comentários, coloca cheguei ao final e me conta aí as suas percepções. Se você também acha isso tão bonito quanto eu, se você gosta também muito, assim, de filosofia, de ir pensando, assim, né, e chegando a essas conclusões tão bonitas e tão verdadeiras. É muito bom, né, porque quando a gente faz isso, a gente tá nessa parte intelectual do ser humano, nessa parte imaterial e de tudo que a gente falou aqui. Então isso nos realiza, sabe? Por isso que a gente fica muito feliz e é muito bom quando a gente estuda, né? É árduo porque esses temas são difíceis, mas vale muito a pena. Então se inscreve no canal também se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like para eu saber que você tá gostando dos vídeos de filosofia, tá bom? Para eu trazer mais aqui pro canal. E quero deixar aqui para você que ficou até o final do vídeo um presente. A gente tem cupom de desconto no Clube de Filosofia da Logos Editora, tá? Então, use o meu cupom, é Evelyn15. Eu fiquei bem feliz que eles confiaram na gente, deram esse cupom aqui pra nossa comunidade. Então, usem bastante, que eu vou ficar bem feliz. Eu vou ler esse primeiro livro também e vou trazer resenha para vocês aqui no canal. Então, assinem que a gente tem 15% de desconto em qualquer plano desse clube de filosofia da editora Logos. E eu achei incrível essa proposta, porque a gente já tem, né, o clube de literatura clássica, que é de literatura. A gente tem minha biblioteca católica, né? E a gente tem agora um clube de filosofia e é tudo que eu queria mesmo. Tava esperando por esse momento. O primeiro livro é Isagoge, do Porfírio, que vai falar dos 5 predicáveis de Porfírio e um comentário ali às 10 categorias de Aristóteles. Eu ainda não li esse livro, tá? Mas eu vou ler e vou trazer pra vocês aqui a resenha no canal, tá? Se vocês já leram também, deixem aí nos comentários, conta se gostaram já desse livro. Mas eu acho que vai ser bem legal, porque eu já trouxe um livro aqui de Aristóteles pra vocês. E esse livro vai falar das 10 categorias de Aristóteles, então acho que vocês vão gostar também. E as 10 categorias de Aristóteles eu já vi na faculdade, na matéria de leituras. Então, vai ser um estudo bem legal, um estudo complementar bem legal, tá? E o box tá bem legal, vem o livro, vem o ABC da filosofia, a edição tá trilingue, em latim, grego e português, olha só que massa. Vem marca-página, então todo aquele capricho, né, desses clubes, tá bom? E é isso, aproveita, usa aí o cupom, vou deixar aqui na tela. Um beijo, até o próximo vídeo.